Olá, o meu nome é Roberto Haddad, eu trabalho há uns 30 e poucos anos com a terapia alternativa e cerca de uns quase 15 anos já com a terapia do esparadrapo. Eu conheci a terapia do esparadrapo enquanto primeira instância como o spiral tape. Eu tenho desde o século passado uma certa fascinação pela fisiologia e já há 2 décadas que eu pesquiso os mecanismos de ação nas terapias alternativas. E hoje vamos falar um pouco sobre a terapia do esparadrapo, pelo menos alguns dos seus mecanismos de ação, em acordo com a fisiologia. Tá bom? A terapia do esparadrapo, ela tem 2 linhas principais. A linha pontual, onde você atua com o esparadrapo sobre pontos, e onde você atua de forma artromuscular, ou em cima de uma articulação, ou em cima de um músculo. O kinesio tape, que usa um esparadrapo colorido elástico, tem um trabalho assim específico mesmo em cima do músculo. Claro, um trabalho articular também muito interessante. Um mecanismo de ação que eu acredito que seja muito importante é o de transferência de esforço articular. Por exemplo, no caso de uma bursite, um paciente com bursite, a gente pede para deixar o braço ao longo do corpo e elevar, abrir lateralmente. Numa posição de 50, 60 graus, 70 no máximo, há uma fisgada. Isso é o típico, é o comum, né, o diagnóstico para bursite, a bursite glenomeral. Na hora de colocar o esparadrapo, a gente pede ao cliente para colocar a mão na cintura, isso eleva o ombro. Tem uma posição exata da mão e a gente coloca uma grade segurando do ombro até o final do deltoide. A gente segura da clavícula até o final do deltoide. E quando o cliente solta novamente o braço, a gente percebe que o braço não volta à posição original. Ele fica ligeiramente elevado. O ombro fica elevado. Isso caracteriza um alívio no esforço dentro da cápsula. E aí quando a gente pede para o cliente, paciente, levantar o braço, ele já consegue vir numa altura bem melhor sem dor, já consegue chegar aos 180 graus, com um pouquinho de dor, e relata geralmente, né, um grande alívio. Não tendo a capsulite adesiva, que o tratamento é outro, a bursite reage assim espantosamente bem com uma dessas grades que a gente usa. No curso a gente discute qual grade é melhor em qual quadro, em qual tendinite. Normalmente as bursites vêm com tendinite de infraespinhoso, de redondo. Então a grade pode mudar um pouco. Mas basicamente as grades seguram o húmero um pouquinho acima para o glenomeral não ficar ali machucadinho, né? Para apertar menos. O paciente vai ficar com essa grade na faixa de 4 dias por semana. Dá tempo do corpo jogar um colágeno ali, diminui o atrito também. Isso é um efeito bom. Então, um dos usos que eu gosto de diferenciar do esparadrapo é esse. Um bem equivalente é no caso do entorse. Poxa, a gente tem os ligamentos do entorse rompidos, ou parcialmente, ou totalmente, quando o paciente faz um entorse. Aí ele tem que segurar a cadeia muscular, ele vai enrijecer mais a perna, inclusive a lombar, e vai ficar meses, 1 ano, 2 anos, numa posição de compensação. Aí o entorse dá problema no joelho e muitas vezes na lombar também, na coxa femoral. A grade para entorse, ela faz a função daqueles ligamentos que podem ter sido totalmente ou parcialmente rompidos com entorse. Outro lugar que a gente usa também na alívio articular é na lombar. A gente pode colocar uma grande grade indo do glúteo até a costela, pegando o latíssimo, do outro lado. Essa grade ela tem um grande efeito no controle de tronco. Então, um paciente com cetalgia, um paciente com perda de massa muscular, bem idoso, um paciente com dificuldade de marcha,
a gente coloca a grade, essa grade lombar. Agora, existe o uso do esparadrapo, um outro uso, que é em cima de pontos. Quando a gente usa em cima de ponto gatilho, é famoso. A gente já sabe que vai funcionar, sabe que atua no músculo. Eu tenho preferência por usar um estímulo cristal. Eu vou usar um pedacinho de esparadrapo, vou aplicar nesse pedacinho de esparadrapo uma esfera na faixa de 3 milímetros de diâmetro. Ela é bem maior do que aquela esfera da terapia auricular, só que ela é bem maior, mas é similar, né? São esferas de vidro. A esfera aumenta, potencializa a estimulação do ponto gatilho, e isso faz com que eu consiga um relaxamento melhor. Então, o esparadrapo em pontos funciona assim. Tem um esparadrapo para afetar vísceras. E esse é interessante, eu vou gastar um pouco mais de tempo com essa explicação. Eu gosto muito do ponto do rim, que fica na ponta dessa primeira costela, é o VB25 em acupuntura. Mas vou falar do VC12, que é a boca do estômago, que é o mais popular, é o mais comum do conhecimento geral. Quando uma pessoa tem uma gastrite, é comum a gente falar boca do estômago, né? Assim, a boca do estômago está dolorida, dói. O próprio cliente coloca a mão bem nesse ponto, ele fica exatamente entre o processo tifoide e o umbigo, bem no meio certinho, anatomicamente. O paciente coloca a mão, ele sente uma dor aqui, uma pressão aqui, enrijece a região, mas o estômago não fica aqui, né? O estômago está depois do músculo, bem lá para dentro, e um pouquinho puxado para a esquerda. E por que dói lá fora? Então vamos lá. A anatomia mostra que não tem nenhuma fáscia, nenhum neurônio, nenhum ligamento, nenhuma peça anatômica liga a boca do estômago ao estômago. Mas uma perfuração gástrica, ela costuma deixar uma dor violenta no ponto VC12. E essa explicação eu consegui encontrar na neuroanatomia do embrião. A gente sabe que o ser humano veio de um ovo. Esse ovo se dividiu, fez uma mórula, um conjunto de muitas células. Essa célula fez uma dobra, montou uma coluna. Tudo a partir de uma célula. A gente sabe que um conjuntinho de células forma a primeira vértebra. Então você imagina uma primeira vértebra se formando, uma vértebra logo abaixo se formando, e no meio do caminho começa a formar um neurônio embrião. Um neurônio entre duas vértebras vai se formando, depois ele vai ter milhares de terminais, ele vai se unir com os neurônios de cima, com os neurônios de baixo também. É normal acontecer isso. Pois é, esse neurônio ele tem a mesma origem embrionária do que o neurônio do músculo reto abdominal. No que a gente tensiona pelo estresse, pela situação de ameaça, o músculo reto abdominal, a gente consegue estimular esse neurônio e aumentar a produção de suco gástrico. E daí que vem a maioria das gastrites. Sem ignorar que o açúcar e outros problemas também afetam, também irritam a mucosa gástrica. Eu acredito que seja muito raro a gente encontrar um problema de gastrite que não haja uma vertente, né, uma parcela boa, uma parcela significativa do estado de estresse, do estado de ameaça. Eu sei, quase ninguém sabe disso. E o motivo é óbvio, né? É fácil entender. Se você sabe que relaxando o músculo reto abdominal, você diminui a produção de suco gástrico excessiva quando o estômago não tem alimentos, você está arriscado a consumir menos omeprazol. Não interessa para o sistema de capital a redução de consumo de um produto. Então eu acredito que a grande maioria das universidades, dos cursos, mesmo os cursos de medicina, eles não costumam discutir ou fazer uma pesquisa mostrando que o relaxamento do reto abdominal
costuma afetar a produção sucogástrica. Isso é comum em academia. A gente vê pessoas que malham muito o reto abdominal ganham gastrite com bastante facilidade. Como eu já disse, a contratura do músculo em excesso ajuda a produção sucogástrica. Agora, o inverso é verdadeiro. Se você pega o ponto gatilho, o VC12, e faz uma acupuntura, não precisa. Você pode pôr a mão, chama de reiki. Você pode botar um esparadrapo, faz um quadradinho de esparadrapo e bota em cima. Facílimo, aquilo vai ficar vários dias fazendo uma estimulação proprioceptiva. Isso tem efeito no relaxamento do reto abdominal, isso tem um efeito direto na produção sucogástrica. Fora o estômago, outras vísceras, o pulmão, por exemplo, também tem um ponto que reage muito bem, né, para quem tem asma, por exemplo. Então, assim, a nível de pontos, nós temos 3 mecanismos principais. O mecanismo ponto gatilho, o mecanismo visceral e o mecanismo proprioceptivo. Esses 3 mecanismos afetam o organismo humano e podem ser estimulados a partir de esparadrapo. Nós temos também, assim como peça-chave na terapia do esparadrapo, a relação com a propriocepção e a dor. É comum a gente pegar uma hipocondilite, por exemplo, o paciente chega, né, com o braço com dor, uma dor contínua, aí a gente vai, coloca um esparadrapo em pulseira aberta. E a dor some, toda. A gente estica o braço, dobra o braço, passa a mão, assim, nossa, o alívio é fantástico. Sim, o alívio é fantástico quando a gente bota o esparadrapo. Então, mesmo quando a gente usa só uma célula, só um pedacinho de esparadrapo, só uma grade pequenininha, mesmo quando a gente usa o esparadrapo com pouca potência, ele tem um bom efeito, porque ele atua no mecanismo da dor. Acho que é básico, acho que todo mundo na área da saúde sabe, né? O estímulo proprioceptivo, ele interrompe a passagem da sensação dolorosa lá para o tálamo e isso ajuda na sensação dolorosa. E isso tem ação direta na compensação muscular. Sempre que a gente reduz a dor, a gente está provavelmente atuando sobre o mecanismo da compensação. Então, um paciente com trânsito de carpo, epicondilite, dor na coluna, se vocês conseguem um recurso que suspende a dor, o cliente vai dormir uma noite melhor, vai passar uma tarde melhor, amanhã vai acordar melhor. São alguns dias com a redução da dor, atuando sobre o mecanismo da compensação. Poxa, isso tem um grande efeito na reabilitação, na fisioterapia, na massagem, na qualidade de vida, né? Então, assim, um mecanismo mais simples e um dos mais fortes da terapia do esparadrapo faz com que, mesmo que vocês errem a grade, não usem a grade com efeito mecânico, dentro, né, para aliviar um esforço na articulação ou aliviar um esforço muscular, vocês vão conseguir um bom resultado, sempre, sempre. O que a gente faz no curso, na verdade, é ampliar a possibilidade de uso da terapia do esparadrapo para não ficar só com os pontinhos de gatilho, né, ou então os pontinhos de acupuntura. Outro mecanismo que eu gosto muito de usar é o esparadrapo na compensação, né? Vamos supor um paciente que tem uma posição dessa, né? Ele tem uma rotação de tronco suave. Não suave, tá acelerada essa. Você precisa o quê? Você precisaria fazer isso com ele, né? Então, se eu pego um esparadrapo, coloco nessa região e mando ele massagear só de um lado, várias vezes ao dia, eu estou usando esse esparadrapo para atuar na correção postural. É um recurso compensatório, corretivo. Isso sempre tem muito a ver com compressão nervosa, tem muito a ver com a reabilitação. É um recurso muito, muito poderoso. Um outro curso que nós temos aqui diz respeito ao recurso compensatório na estética, né? Então, um paciente, músculo risório, qualquer um dos músculos, né? Elevador do canto da boca, um para cima, um para baixo, a gente pode, através de pequenas células, colocadas discretamente, né? E até por estímulos mesmo de pontos, a gente pode atuar nessa correção da mímica facial. Isso tem um efeito na estética. Então é mais um recurso, mais uma aplicação do esparadrapo. Tem, como eu já disse, são 16 recursos diferentes que eu consegui cadastrar. Então, assim,
somando os nossos cursos de terapia de esparadrapo, né? O comum para todo mundo, arte muscular, depois o da estética, por exemplo. A gente vai somar 16 recursos. Eu acho assim, eu só acho assim, a gente podia usar mais ciência. No nosso campo, a gente vê muitas pessoas querendo as tabelas, né? O que é que você faz para isso, faz para aquilo, e praticamente ignorando o mecanismo fisiológico embaixo. Tem sempre um mecanismo por trás, em nome, muitas vezes, de uma sensibilidade evolutiva. Eu sinto a energia e estou me lixando para a ciência. A ciência é materialista, preconceituosa, mas eu afirmo a vocês, se vocês dominarem os mecanismos de ação, vocês vão ter muito mais eficácia no trabalho de vocês, muito mais sucesso. Quer dizer, botou um esparadrapo já tem sucesso, mas se vocês souberem usar de acordo com a fisiologia, o sucesso de vocês vai ser muito maior. Então fica aí então essa proposta, pesquisarem bastante fisiologia em cima da terapia do esparadrapo. Aí se chegar alguém dizendo que os terapia do esparadrapo ou kinesiotape funciona, se disser que não para vocês, poxa, então vocês vão dizer, não, funciona assim, olha, o mecanismo fisiológico é esse, fiz isso com o meu cliente e tem explicação científica. Bom, façam bom uso das informações.